Arlen, Tananã, gostaria, você pega e de apresentar com você, se eu não me engano, você pega e aceita, tá? Legal. Ele entrou? Então, visualizar. Olá, boa noite. Olá, Arlen, como vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo jóia, Arnon? Tudo bacana, graças a Deus. Estamos Ah, aqui, em pois, quarentena. acho que faz uns 2 anos que a gente não se fala assim, porque é É, verdade, né? A gente não está em Rio Preto, né? Aquela vez que eu te dei entrevista falando do livro, né? na verdade, a gente mantém, né, uma amizade virtual, né, amigo? Virtual, 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 né? E aí, tudo jóia? Vamos falar de Tudo redação hoje? tranquilo. É uma Legal. coisa que a gente quase não faz muito, né? É verdade, tem tudo a ver com o nosso ofício em comum, né, Arlen? Não, bacana. O pessoal tá chegando aí, tá entrando, ó, já entrou bastante gente Pois já. é, bacana, isso é legal, né? Isso aí. Mas tá bom. Bem, vamos lá. Eu acho que eu vou começar aqui me apresentando até o pessoal chegar, enfim, e aí a gente já, né, vai batendo bola aí, né? Eu acho que esse que é o objetivo e é uma coisa bacana, assim, que eu tenho tido a oportunidade de participar de muitas lives, assim, dos mais É, diferentes assuntos, não só, né, relacionado à profissão, essa questão do texto, do jornalismo, é, mas é verdade. e está sendo uma experiência legal porque eu estou me conectando com pessoas que eu nem imaginaria que eu me conectaria, como hoje aqui está falando É, com, né, o pessoal não, do colégio e tal. Então está sendo uma experiência muito bacana, assim. Apesar não, da gente estar isolado, né? Ao mesmo não, é tempo verdade. a É, gente está meio que próximo agora por causa dessas tecnologias, enfim. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Arlen Félix, eu sou jornalista, trabalho na editoria de cultura do Jornal Diário da Região, aqui em São José do Rio Preto. Já trabalho há 7 anos aqui no Diário da Região. Também trabalho como ator, trabalhei com várias companhias de teatro daqui da cidade. E também trabalho como produtor cultural, principalmente nessa parte de desenvolver, escrever projetos voltados para esse segmento cultural, projetos para captação de recursos, enfim. Então, assim, ao mesmo tempo que eu escrevo num jornal impresso, eu também acabo escrevendo, assim, né, de outras formas, escrevendo para projetos, enfim. Então, tenho uma relação muito próxima, assim, com a questão do texto, né? O texto, para mim, é também, assim, não só algo que me dá prazer desenvolver, fazer, mas também é da onde eu tiro o meu sustento, da onde eu tiro a minha sobrevivência, né? Então, eu é, trabalho com jornal impresso em toda a minha carreira, eu já tenho 20 anos de jornalismo, e em toda a minha carreira jornalística, desde antes da faculdade, eu sempre trabalhei com o jornal impresso, assim, tenho um encantamento muito grande, tanto que eu é, estou apanhando dessas tecnologias novas, porque é um grande desafio é. para a gente, Somos né? dois. Somos dois, né? Legal. A gente que é do Manuela, papel é meio é, complicado. Manuela, Mas, né? e é justamente assim, claro, assim, tem uma relação muito próxima também, justamente que eu acho que talvez seja algo que em comum eu tenho com um pessoal que está aí na porta do vestibular, que vai prestar vestibular, né, está envolvido com essa questão, e principalmente essa questão que persegue a gente, que é a questão da redação, assim, que realmente é algo que tem um peso muito forte, e também é uma forma que eu acredito eu, no meio de uma prova bastante densa, que eu acho que é onde o aluno, o vestibulando, ele se mostra mais de si, né? O texto tem essa capacidade também, né, de ser a nossa identidade, né? Como o modo como a gente veste, o modo como a gente conversa, enfim, o texto também faz parte dessa identidade.
E eu acho que ele também é essa grande oportunidade para conhecer, né, essa pessoa mais a fundo, né? E a gente, eu falo, um dilema que a gente vive em comum hoje, porque a gente está numa sociedade que foi, né, dominada por essa questão das redes sociais, né? As nossas relações são baseadas nisso hoje, e isso ficou mais forte com a pandemia. Só que também é uma sociedade em que o texto, né, esse texto que desenvolve ideias, que tem argumentações, que tem referências, esse texto ele se perdeu, assim, né? A gente está acostumado a ter a todo momento textos muito curtos, né? Geralmente tem-se uma ojeriza ao textão, né? Tanto que todo mundo, quando vai publicar um textão no Facebook, avisa antes, fala, olha, vai rolar textão. Ou É, seja, eu vou ter que verdade. ficar aqui lendo um É, texto imenso, é, né? E ao mesmo tempo, né, que tudo se tornou tão sintético e a imagem tem hoje né, supera essa questão do texto, né? A gente tem até mídias sociais é, em que o texto ele é contado em caracteres para você se comunicar, se é. escrever. Chegar na hora de desenvolver um texto mais denso, um texto de uma redação, né, onde você vai colocar suas ideias, onde você vai opinar a respeito de algo né, relacionado à nossa sociedade, eu acho que é algo desafiador para a gente, assim, né? Uhum, Porque a gente acaba tendo uma avalanche de informações a todo momento, mas quais dessas informações realmente são interessantes, né? E o que uhum, realmente é verdade, né? E é, hoje a gente vive é, nessa sociedade da pós-verdade, né? Com as fake verdade. news aí, que a gente não sabe o que é mentira, não sabe o É, que é manipulação. Tanto que eu acho que a minha primeira dica, assim, de referência aí para dar uma bagagem para a galera se preparar, que eu acho que talvez podem ser questões que vão ser fortes no vestibular, e principalmente relacionadas à redação, é ler o 1984 de George Orwell. Eu acho que, sim, assim, Revolução é Industrial. um livro É, foi escrito no final da década de 40, mas que trata de algo que é atemporal, né? Essa questão da construção da verdade, né? Eu construo a verdade a partir daquilo, sim, né, que é é, mais interessante para mim, e as fake news têm essa função, né? Hoje, assim, na verdade, é sempre prejudicar alguém, é sempre com essa sim. função. Não que a mentira nunca existiu, né? Mas isso é Mas, complicado, porque isso meio que acaba criando um ruído na comunicação e a gente já tem muita informação para diluir, e aí acaba nos distanciando daquilo que realmente é interessante, daquilo que realmente vai agregar no nosso repertório, na nossa bagagem cultural, né? Então eu acho eu que acho o seguinte, esse é o grande temor, assim, é, hoje, né? Assim, que eu penso, assim, nesse momento. Eu falo, olha, é, escrever um texto hoje, né, dentro da minha realidade, por exemplo, do jornalismo, que eu tenho que apurar a informação, e escrevendo em jornalismo cultural, isso me exige também uma bagagem prévia de conhecimento para é, falar sobre determinado assunto, né? Porque sim, jornalista não é sim. Google, né? A gente não sabe de É, tudo, a gente não domina já, todas as é, áreas, né? Então a gente fica no olha, aprendizado constante, né? é. Cara, eu acho o seguinte, eu também, da minha experiência como jornalismo, né? Eu tenho um pouquinho menos, eu tenho 19 anos de profissão, ano que vem chegou a 20, mas desses 19 já são 16 consecutivos no jornal impresso, né? É, Uhum. foram 4 redações que eu passei, e depois, né, da vivência, com, publicando livros, aí também resolvi entrar no mundo da docência, né? Mas a questão que eu observo, você tocou nesse assunto da fake news, é a seguinte, né? A orientação que nós, jornalistas, e professor também, né, de redação, Uhum. damos para esses casos, é a seguinte: é sempre a pessoa ver qual é a fonte da notícia, né? Então, Justamente. então, assim, você vê lá no seu Facebook, na sua timeline, né, alguma notícia que é de um site que você não tem referência, que é desconhecido, né? Então, é sempre recomendável que você Uhum. questione, né, a origem da notícia, né? E isso, então, e esse procedimento não vale só para o jornalista, né? Vale para o público em geral. Sempre Sim, questionar, justamente. saber onde é a fonte. Eu, uma vez, acho que foi no ano de 2007,
tive a oportunidade de assistir uma palestra lá em São Paulo com um editor de política do jornal Estado de São Paulo, o nome dele, Carlos Augusto. Aí ele falou uma frase que eu acho que realmente resume bem a nossa profissão, né? Ele diz que o jornalista precisa saber apenas duas coisas para o exercício da sua profissão: apurar bem e escrever de modo que a pessoa entenda perfeitamente aquilo que você quer passar, né? Então, no caso eu acredito que de qualquer redação, isso seja fundamental. E essa preocupação com as fake news, acredito que ela se estenda ao mundo, universo estudantil, pela seguinte razão, né? É muito necessário, é muito importante que o aluno construa um repertório de conhecimento, repertório cultural, né? Tanto é que o ensino médio brasileiro hoje ele é de conteúdo bastante denso, né? É muito amplo, em várias áreas: ciência, cultura, história, né? Então, é muito importante que o estudante ele leia muito, né? Assim, para construir esse repertório de conhecimento. Então, ele é recomendável, né, que a educação, nesse momento, oriente também o estudante a não cair nessas fake news, né? Justamente. Saiba consultar onde vai ter uma informação de ciência, de história, literatura, né? Com consistência, uma informação precisa para poder ler, porque o que vai acontecer? Não adianta nada o candidato, na hora de escrever uma redação, ele, às vezes, tem um texto primoroso, dominar bem a gramática, regras de coesão, coerência, enfim, né? Mas, de repente, pisar na bola na hora de escrever uma informação errada, né? Uma informação mentirosa. Isso conta muito ponto, né? Então, eu acredito isso, que hoje também o papel no combate à fake news, ele é nosso, dos jornalistas também, né? Mas também é um papel da educação, né? A educação orientar o estudante nesse mundo da internet, nesse mundo das redes sociais, a saber onde ir na informação correta, né? Seja uma revista e tal. Eu, sinceramente, assim, eu ainda sou da ideia, né, de que as fontes mais confiáveis ainda são as impressas. Alguém pode até me criticar, mas apesar de reconhecer que, né, os dias estão contados, né, amigo? Que os dias são contados. Mas essa aqui é uma opinião muito particular. Isso não significa que não leia conteúdo pela internet e tal. Mas eu acredito assim que o jornal, a revista, né, ela sacramenta a informação, né? Isso não é à toa que, por exemplo, eu não sei com precisão agora o resultado mais recente, mas várias pesquisas de confiabilidade nas instituições brasileiras já colocou a imprensa escrita como a terceira instituição mais confiável do Brasil. Então, hoje nem tanto, mas... é verdade, né? Mas enfim, né? Essa é uma colocação. Agora, só para fechar assim, essa fala inicial, nesses 16 anos a mídia trabalhando em jornal impresso, uma questão assim que eu aprendi é a seguinte, né? A gente sempre, na apuração, na busca pela informação correta, a gente, além de ter que ouvir os dois lados, né? Enfim, é muito importante que a gente publique, divulgue aquilo que você ouviu, que você viu, né? Não simplesmente que te contaram e você não tem uma certeza.
Então, assim, isso acho que é uma lição que você tem que ter, né? Você tem que escrever, publicar sempre aquilo que você tem certeza. Informação é uma coisa muito séria, né? Os estragos Justamente. que a gente vê na sociedade decorrentes da fake news são inúmeros, né? Uhum. Hoje a gente, né, a nossa live está acontecendo num dia bastante emblemático, que foi o dia que a Ah, Polícia sim, Federal invadiu, né, teve, né, exatamente. invadiu não, É, né, é, tinha é, autorização para entrar em várias então, casas, né, é, porque é, pesquisa-se uma rede de fake news. E eu acho que, é, assim, também essa coisa, né, você é um apaixonado, né, é, um clássico, né, tipo assim, o impresso, claro que, assim, eu acredito que ele não vai acabar tão rápido também, né, apesar de já ter diminuído muito, muito, mas muito. assim, o grande É, problema também desse universo virtual, e isso corrobora com a questão da fake news, é, é que não há um controle, uma legislação. Eu posso abrir um site não, de notícias e começar a divulgar, né, um monte de não, mentiras e não tem, tá, né, o controle como se tem é, sobre os veículos, é, né, de imprensa, as é, próprias concessões de rádio, é, televisão, hum, enfim, né? é, E isso acaba dificultando, sim, e o que vai ser realmente aquilo que vai ajudar, né, a é, qualquer pessoa, qualquer cidadão a conseguir interpretar a sua realidade, é justamente isso, é a educação, é, é a sua bagagem educação, cultural, né? sim, É o sim. lugar onde ele Por busca isso que, informação, né? por isso que eu acho que é assim, um grande problema que a gente vê hoje, assim, que é decorrente até de tamanha aceitação que as fake news acabam tendo, assim, Uhum, aceitação eu digo assim, vamos dizer assim, consequências acho que ela traz uhum, para a sociedade, decorre justamente desse problema, né, da, da do fato de estar cada vez mais acentuado a baixa nos índices de leitura, né, da sim, própria justamente. é, da própria desvalorização por parte de órgãos governamentais em relação à educação. Eu acho, então, que a A partir do momento que... pesquisa, a ciência, né? exatamente, tudo isso, né? Então, eu acho o seguinte, que a partir do momento que os governos, né, a sociedade aprenderem a valorizar, a reconhecerem o saber como uma, Uhum, como uma das maiores riquezas do ser humano, eu acho justamente. que se situações como essas, né, Uhum. das fake news, elas tendem a diminuir. Agora, eu acho que eu queria só puxar um pouquinho também, Arlen, falando Claro, por favor. dessa questão da escrita, né? Porque quando a gente fala em redação, né? Ela não, a gente está aqui com uma conversa entre jornalistas, tal, mas Uhum. isso não significa que seja um mundinho fechado, né? Ah, A não, com gente, certeza. até porque um bom, como penso eu, né, o bom comunicador, o bom redator, ele não precisa, né, necessariamente ser formado nessa área, né? Ele tem assim, Uhum. no dom, tá na capacidade dele de escrita. Então, escrever bem, ele é necessário para qualquer área do conhecimento, né? Então, Justamente. já eu certa vez preparando uma aula de redação, eu acabei vendo num livro assim que na sociedade, né, no nosso mundo, circulam pelo menos 3.000 tipos de texto, né? Quer dizer que assim, entre notícia, Uhum. da receita de bolo a uma notícia de jornal, né? Aham, entendo. Tudo é texto, Tudo se né? Então, comunica, tudo se tudo, comunica. tudo se comunica. Então, assim, isso mostra o poder muito grande que a palavra impressa, tem para a sociedade. Né? Quer dizer, todo mundo, todas as profissões vão necessitar de um bom redator, uma pessoa que escreva bem. E para escrever bem tem que ter essa boa cultura. Né? Por exemplo, um Uhum. médico, quando ele vai fazer o seu... Hoje já está quase caminhando para um prontuário digital, né? Mas durante muito tempo
teve essa questão das receitas manuscritas, então ele tem que pensar, né, que, por exemplo, as pessoas precisam de clareza para entender as receitas, né? O engenheiro, quando vai fazer um laudo de uma obra. Então, assim, o texto, né, ele tem que estar. Ele é um universo que está em todas as áreas do conhecimento, em todas as profissões. Justo. Uhum. Por isso, então, que há no vestibular essa preocupação tão grande com a redação, com o entendimento, né, de que ela tem que, de que a redação é fundamental. E no caso, por exemplo, do Enem, é muito interessante, né, essa questão da grande importância que a redação assumiu, e sempre teve, né, mas cada vez mais nos últimos 20 anos foi muito importante. Por quê? Né? É pela redação que eles veem o quê? A visão de mundo do candidato, veem como eles se expressam, veem a capacidade dele apontar soluções, né? A capacidade de argumentar, de interrelacionar conhecimentos. Então, é tudo isso, né? Uhum. E eu acho que assim, sobretudo, né, como a gente estava falando, é uma forma também de mostrar que você não é um sujeito alienado dentro da sociedade que você vive. Exatamente. Né? Então, exatamente. assim, o quão as coisas que acontecem à sua volta, o quão de conhecimento você tem para interpretar essas coisas, estar preparado para essas coisas, né? E o quão você consegue argumentar sobre isso. É uma forma da nossa expressão, né? A redação assim, é a forma como eu expresso minhas ideias. Eu acho que se eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, para expressar minhas ideias em outra linguagem, que não seja escrita, talvez dificilmente eu tenha uma dificuldade de expressar minhas ideias na escrita. Né? Então, assim, porque é tudo um processo né, que nasce aqui, na mente, né? E aí a mente da gente vai buscar, né, a partir desse repertório, construir essas coisas, né? Mas é sobretudo a expressão das minhas ideias, de que forma eu vejo o mundo, o que eu quero para esse mundo, né? De que forma que, né, que eu quero que a sociedade se organize, que todo mundo, né, tenha todos os direitos básicos garantidos, né? Então, assim, é a forma que eu entendo a realidade, né? Interpreto a realidade. E que reforço essa questão, assim, porque eu acho que independentemente da área que a pessoa vá trabalhar, fatalmente ela vai ter que se deparar com o texto em algum momento, né? Até mesmo porque, assim, se a pessoa quiser seguir na carreira científica, por exemplo, independentemente da área que ela escolher, ela vai precisar escrever, né, defender uma tese de doutorado, ela vai ter que fazer uma tese de mestrado, ela vai ter que escrever muito, né? E é claro que é dos tipos de N textos que você falou aí, que níveis de tipos de discurso de linguagem. E a gente saber lidar com essas formas de expressão, eu acho que o vestibular é um momento muito decisivo justamente por conta disso, porque é o grande exercício de coisas que você vai fazer depois. Às vezes você pode entrar na área de comércio exterior e você vai fazer uma seleção numa empresa e a empresa manda você escrever sobre você. Aí você vai falando, putz, ainda bem, aquela redação minha do vestibular, olha só, aquelas aulas do Arnon, entende? Né? Não, então, assim, não é só porque eu não vou trabalhar com jornalismo, eu não vou escrever texto, eu não vou ser, né? Então eu não preciso. Não, precisa. É uma das formas, acho que assim, né, básicas, né, de expressão do ser humano. Né? E é por isso que isso é importante, por isso tem esse peso no vestibular, né? A redação, a gente, né, Arlen, eu acredito que você deva até concordar comigo nessa questão. Mas a gente, penso eu, que a gente que vive da escrita, a gente vive um constante aprendizado, né? Viver é um processo muito longo, muito duradouro, né, assim, para se chegar à perfeição. Às vezes, eu lembro assim, que a gente tem sempre quando escreve, né, até mesmo o texto literário, que permite uma diversidade de interpretações, mas a gente sempre assim, quando a gente está escrevendo, a gente tem que sempre se preocupar em quem? Com quem vai ler justamente. Né? A partir do momento que ele lê e ele não entende, fica complicado. Assim, por exemplo, nesses 17 anos que eu trabalho em
jornal impresso, eu lembro, os dois primeiros anos foram em redações de jornal da minha cidade natal, em Santos, né? Uhum. Aí depois eu vim trabalhar no interior, depois primeiro em Franca, depois em Araçatuba. Lembro quando eu cheguei em Franca, logo no começo, a editora-chefe chamou na sala dela, aí já gelei, né? Assim, ela veio falar que era Franca, vocês sabem, é um polo calçadista, né? Uma cidade, né, que Sim, tem é. do calçado muito forte. Aí ela falou que uma reportagem que eu tinha feito lá sobre produção de calçados, bolsas com couro de tilápia, estava certa, estava muito boa, bem escrita. Só que aí ela falou Aham. assim, ok, eu só tenho uma observação a fazer. Essa informação, essa colocação que você fez no título, por exemplo, a moda que veio do mar, está meio equivocado, porque Franca não tem praia, né? Eu vim de Santos, uma cidade A que tem tilápia praia. é do Rio, né? Exatamente. Não, assim, Ai, ai. eu fui tão Ai. feliz na hora de escrever, empolgado com as informações que eu tinha, que eu esqueci desse aspecto cultural, né? Justamente. Que é o fato, assim, eu não estava numa cidade Hum. de praia, que era a minha cidade Isso natal, é, estava numa justamente. cidade de Rio, tal, né? Então, foi assim, eu só quis dar esse exemplo para mostrar o quê, né? O quanto a gente precisa Aham. procurar ter uma bagagem, ter um entendimento, e escrever realmente é, não é fácil. Acho que esse episódio ocorreu mais ou menos por volta aí de 2005, por aí, né? Uhum. Assim, Aham. com isso a gente vai aprendendo, né? Então, assim, Ah, justamente. é um constante exercício, né? Acho que esse é Eu, uma. Eu tenho isso, assim, eu costumo, É, né, as coisas que eu leio geralmente, assim, eu é, acabo lendo, não só, claro, também você não pode ler com é, essa paranoia, senão você, é, principalmente quando se trata de literatura, você não acaba nem entrando na história. Mas eu costumo ler observando esse modo de como aquele autor construiu aquele texto, né? Então, exatamente, assim, exatamente. eu acho que a gente, nesse sentido, por exemplo, a gente tem coisas que, para mim, são bem emblemáticas e eu acho que talvez possa ser interessante, né, como um exercício de observação para quem está acompanhando, né? Por exemplo, o Gabriel Garcia Marques, que é um escritor da literatura que eu gosto muito, escreveu Cem Anos de Solidão, Amor em Sim. Tempos de É, Cólera, né? E ele é um jornalista é. também, né? Eu E a tenho um livro dele. narrativa, Eu tenho um livro dele sobre reportagens políticas, olha só, né? sim, ele tem, né, exerceu a profissão de jornalista Vários, por muito tempo. E o texto né? dele tem aquela, vamos assim dizer, aquela disciplina jornalística. É uma É, narrativa que é uma é, narrativa fantástica, mas ela flui como um rio. Ela é aquela assim, assim, as ideias sendo concatenadas, sendo explicadas de uma forma clara, né? E aí, ao mesmo tempo, eu posso pegar uma Clarice Lispector, né? Que já é uma figura cuja a escrita ela faz o que? Ela faz umas pausas, ela faz umas curvas, elas entram por outros lugares que não sim, são lugares tão palpáveis, que é é, completamente diferente do Gabriel Garcia Marques. E são dois jeitos geniais de se escrever, que eu acho é, assim, que eu é. tenho assim, então assim, eu sempre procuro, Inspiração, né? né, e como eu escrevo, né, É, no jornalismo cultural, eu acho isso muito importante para é. também, né, que o próprio texto ele acabe sendo uma obra de arte, né? O Ah, próprio sim. texto também É, tem é, essas nuances, essas formas de narrar aquela notícia, é. de contar aquela história, né? Então eu procuro sempre quando eu vou escrever, eu falo, nossa, todas essas coisas que eu li, eu observei e falo, olha, eu acho que eu posso seguir esse caminho do Gabriel Garcia Marques hoje. Ah, não, hoje eu vou seguir esse caminho da Clarice Lispector, eu vou Não, mergulhar já uma coisa mais psicológica, enfim. E eu é acho que é isso que é inspiração. interessante, porque É. dependendo do tema que você cair lá para você na hora do vestibular, para tua prova, você vai se conectar Vai. já com a É. escrita de determinado autor que te agrada, Sim. falando, putz, É. nossa, eu gostei do livro daquele autor. Falou, acho que eu vou seguir esse caminho aqui. Ou É. não, né? É que hoje também, assim, a construção desse conhecimento e dessa bagagem cultural, principalmente falando, né? Que, assim, eu não atuei como professor, sempre atuei
né, como jornalista e nesse universo cultural, e eu acho isso muito importante, acompanho os vestibulares, assim, até mais por aquela curiosidade, sempre fico curioso para saber qual foi o tema da redação. Parece que eu tenho, Sim, sou vestibulando, não, é quero saber, nossa, verdade. qual que foi o tema da redação, Não, né? é, E hoje é, esse processo é de o construção curioso. não é só ler livro, né? A Não, gente constrói conhecimento de N formas. A gente teve, né, como exemplo aí nos últimos vestibulares, caiu uma música do Racionais MCs, que é um grupo de rap, cara. não. Que claro que o Uhum, rap é uma crônica de é, uma é, comunidade marginalizada, ela tem uma informação, ela não, comunica ali, sim, né? é. Como ao mesmo tempo Agora, a gente teve provas que trouxeram questões assim inusitadas, né, assim, envolvendo a música, envolvendo outras é, linguagens culturais, artísticas, é, que então, assim, olha, não é só, né, tipo, ler livro que você vai escrever bem. Tem que ler o não, livro, tem que ver aquele tudo. documentário da Netflix, tem que, Ah, sei lá, assistir uma peça de teatro, viu? tem que Eu fazer acho todas também, essas viu? coisas, né? Eu acho também, Arlen, que o bom redator, ou escritor também, eu acho que ele também é um bom curioso, né? Sempre curioso em querer saber mais, interessado em buscar conhecimento, interessado em decifrar aquilo que está nas entrelinhas e tal, né? Hoje, por exemplo, é, de manhã a gente teve uma aula muito interessante com alunos do ensino médio, falando sobre anúncios publicitários, né? Então a gente mostrou para eles Uhum, slogans, né? Que é onde está justamente a criatividade, às vezes, né? Assim, justamente. com poucas palavras, você ser capaz de tocar a pessoa, né? Então, assim, eu acho que assim, eu muito particularmente, a gente trabalha com técnicas de redação e tal, mas eu penso que a redação ela é mais, vamos dizer que 60% dela é um pouco mais de criatividade do que técnica, né? Eu acho Uhum, eu acho que quando a gente tem a criatividade para escrever, a gente derrama muito da sensibilidade da pessoa, se é a sim. sensibilidade está onde? Está no grau de humanização com o qual você trata um assunto, que isso é fundamental, Uhum. principalmente no jornalismo, você sabe tão bem, né? Sim, justamente. É, esse grau da humanização, a sensibilidade, né, de saber observar pequenos detalhes, enfim, de sempre trazer algo mais para o leitor. Uhum. Por exemplo, a E eu gente. acrescento a isso, desculpa só te atrapalhar, e eu acrescento a isso a pressão do tempo, de fazer Sim, tudo isso que não. você falou, de É, fazer algo que seja agradável e é, interessante e num tempo mínimo, é. que é a mesma Não, pressão que quem está fazendo a sim, redação ali no vestibular. É uma redação. pressão ainda, você está sobre, É, nossa, tem que terminar porque é, tem horário para entregar, o jornal precisa, sim, né? E você tem que ser fechar. interessante ainda, É. né? E Desculpa te outra. cortar. Não, no começo da nossa live aqui, da nossa conversa, Uhum. você lembra que eu falei da nossa entrevista há 2 anos, né? Quando Justamente. você me entrevistou para falar sobre o livro sobre o do Zé Hamilton Ribeiro, né? E esse Aham. livro, fazer esse livro, né? Ele assim, para mim foi talvez um pouco mais importante o aprendizado que eu tive com esse livro do que contar a própria história em si de um grande nome do jornalismo. Porque, veja bem, Aham. só para você ter uma ideia, para fazer esse livro, eu lembro que o primeiro capítulo eu reescrevi umas 3 vezes, né? Porque o primeiro capítulo vamos lá, vamos colocar assim, é o cartão de visita, né? Para Uhum. o início de uma obra, que a pessoa vai. A gente tem que se preocupar sempre em fazer o quê? Em ver como é que a pessoa vai ler do começo até o fim o seu texto, né? Então, assim, eu fiquei pensando, José Milton Ribeiro, um cara com 60 anos de profissão, né? Tanto fato, tanta história para contar, como é que eu poderia começar esse livro sem cair no trivial de que, José Milton Ribeiro Uhum. nasceu em 29 de agosto de 35, né? Aham. Então, o que foi? A gente pensou no livro naquela época e foi em começar da seguinte forma.
né, porque ele acabou sendo um personagem, o nome do jornalismo, muito associado às grandes reportagens, a reportagens que tinham justamente o que? A sensibilidade, né, como forma. Então, ali, depois de tantas idas e vindas, a gente, tanto eu como ele, o editor, Milton Rodrigues, nosso colega Aham. também, né, a gente achou interessante começar o livro falando sobre uma reportagem que ele ganhou prêmio, em que ele havia começado a reportagem fazendo uma pergunta que talvez possa ser uma das mais inocentes possíveis. Ele foi entrevistar um professor de odontologia da USP e perguntou para ele, o que é o dente? E a partir daí, então, exatamente, né? Ele fez essa pergunta que podia parecer uma pergunta inocente, até boba, né? Sim. E sabe o que Uhum. aconteceu? Rendeu uma reportagem de 8 páginas e essa reportagem ainda foi premiada, né? Então, assim, Aham, sim. então, assim, isso mostra um pouco do quanto que a sensibilidade, né, no tratamento com as Justamente. é fundamental. É, por exemplo, em até mesmo temas espinhosos, às vezes quando a gente cai, né? Às vezes um tema relacionado à ciência, texto relacionado à questão jurídica, que Uhum. são muito técnicos, enfim, né? O jornalista, ou qualquer pessoa que escreve, ela vai escrever bem como? Ela vai chamar atenção pelo seu grau de clareza, o seu grau de Sim. comunicabilidade com a pessoa, né? Então, assim, quanto mais ela escrever com facilidade, né? Ela vai tocar a pessoa. Não é? Uhum. Você acha assim, se você está dando uma dissertação, as chances do seu público entender a sua dissertação vai ser você dizer que você dizer beijo ou dizer que um sinônimo de beijo é ósculo, uma palavra que quase ninguém conhece, né? Então, assim, é lógico que isso é Justamente. importante para o nosso repertório, para o nosso conhecimento e tal, mas é aquela questão, realmente. Eu acho que o bom autor, o bom escritor, né, ele não precisa escrever difícil, né? Eu acho que Aham, justamente. quanto mais ele procura a clareza, facilitar tal para o seu leitor, é interessante. É lógico que há situações e situações. Nós estamos escrevendo um poema, né, um romance, né, aí Sim. é Aham. uma situação. Mas quando a gente está falando da dissertação, da reportagem, né, esses textos que mais circulam na sociedade, a Uhum. preocupação tem que ser essa, né? E justamente, e claro, também pensar nisso, assim, né? Eu acho que o simples é o caminho mais fácil. Eu não sei quando que eu Exatamente. ouvi isso e eu carrego isso para minha vida, assim. É, Sempre, o simples é sempre o mais é, fácil, porque é, é o honesto, é o verdadeiro, é, tendo a verdade exatamente. ali, né? Então É, não precisa, né, você florear, é, buscar a palavra mais difícil, é, aquela que ninguém é, conhece. E é justamente isso, é aquela que ninguém conhece, ou seja, você não vai conseguir se comunicar com é, ninguém, né? exatamente. E o João Cabral falava isso, né? Que escrever é cortar palavras, né? Então, Sim, exatamente. escrever é justamente isso. Editar, né? Você É, conseguir passar a informação de é, uma forma clara, com o mínimo de códigos possíveis, não ser redundante, não ser exato. repetitivo. Tinha É, uma professora na faculdade que falava isso. Olha, um texto jornalístico é você estar numa janela, num prédio, de frente é, para outra janela em outro prédio. E você vai falar algo que aconteceu para essa pessoa que está lá no outro prédio. Só que você é, só pode falar as coisas uma vez, você não uma pode vez. repetir nenhuma informação. Então não adianta você falar várias vezes. Não, Então, como eu vou falar de tudo de uma vez, é, né? Sem repetir, sem ser redundante, sem sempre voltar no mesmo raciocínio. não, Então, abrir um raciocínio aqui, concluir esse raciocínio, vamos partir para o próximo raciocínio, né? Para é, continuar essa argumentação. mas E claro, né? Essa bagagem que a gente constrói também é uma bagagem para a gente se validar, né? Eu falo, sim, olha, sim, é, você que escreveu sobre um jornalista, da história de um jornalista muito importante, com certeza você buscou referências sobre ele de sim, outros autores, né? E você sim, sim, usou essas referências para você, né? é. Então, Agora, isso é importante, né? Assim, eu acho que, por exemplo, fico imaginando assim no seu caso, né, Harlan? No caso, por exemplo, eu como repórter, eu cobri muito tempo política, né? Assunto uhum,
delicado. Mas cobrir cultura também ele é gostoso. Eu fico imaginando assim o quanto você tem que pensar, né, para sempre trazer um texto diferenciado. Você sempre tem que fugir das técnicas, né? Então assim, Uhum. escrever, eu acho que no seu caso acaba sendo sempre um desafio diário, né? Penso eu, né? Que tem essa expectativa também, assim, eu É, acho, com relação. Porque, hum, assim, é complicado, assim, né? Eu não gosto de reclamar, não gosto de fazer comparações. Mas é complicado porque, assim, tipo, dentro do ambiente, né, de uma redação, por exemplo, é, principalmente no interior, essa editoria é uma editoria que, vamos assim dizer, ela não é olhada assim como uma editoria tão estratégica, né? Ela não rende uma uhum, manchete, sim, né? sim, É claro que assim, é como o modo é, como a sociedade está organizada também, sim, né? A exatamente. cultura é É, valorizada aí no mundo afora, da mesma é. forma isso Muitas acontece, né? vezes a E aí as cultura, pessoas se consideram um pouco é, fácil. Então, e é, aí eu sempre me presencio em momentos assim, eu tenho um tom de voz alta, então quando eu faço a entrevista por telefone, os meus amigos de redação é, ouvem, né? E aí eu é, termino a entrevista, todo mundo falando, gente, a gente adora ouvir você entrevistando, porque você, olha, mas isso, essa metáfora não estabelece um diálogo. Eu falei, bom, assim, Arlen, assim, que assim, a editoria que eu me especializei, né? Eu é, sempre escrevi, mas escrevi em outras, escrevi economia. Se eu fosse escrever sim, hoje, é, teria uma certa dificuldade, né? Mas tem, assim, mas é, é uma editoria densa que eu acho, assim, ela é é, difícil. Por é, exemplo, quando eu escrevo sobre literatura, por exemplo, né? Eu até é, citei a Clarice Lispector porque ela estava recente na memória que eu fiz uma matéria sobre o centenário dela esse ano, é, né? Comemorado o é, centenário dela em dezembro. é, E é claro, e você entrevista pessoas que estudam a obra da Clarice Lispector, que escrevem naquele discurso acadêmico, denso, e eu não posso escrever isso para as pessoas, estou é, escrevendo para gente que nunca leu Clarice Lispector, né? Não estou é. escrevendo para a Não, academia, para a universidade, né? E aí eu tenho que pegar tudo aquilo que, né, uma pergunta que eu faço, geralmente eles gostam de mandar escrito. Uma é, pergunta que eu faço, filho, é uma resposta que já fecha 8 páginas. Aí eu tenho que já foi. filtrar tudo aquilo. É, Não, olha, de tudo isso, isso que é o que é, vale. Por quê? Porque eu é, tenho que estabelecer a comunicação com não, pessoas de vários níveis culturais, né? não, sim, Então eu tenho que ser claro com elas. Mas é é, desafiador, assim, a todo sim, é, momento, amigo. Às vezes eu é. percebo as palavras que eu estou repetindo na semana. Ai, não, estou usando muito essas expressões aqui. Vamos trocar, vamos mudar. Eu, assim, quando eu falei ainda agora, por exemplo, da questão da sensibilidade, né, quando vai escrever e tal, falei assim, eu cobri muito tempo, como falei, né, parte noticiário político regional, Uhum. você deve imaginar, não é fácil também, Não, ainda não. mais se tratando de Noroeste É, Paulista, né? Vamos justamente, falar assim, só justamente. para emendar Araçatuba e Rio Preto, né? Os ânimos estão aflorados, né? Estão É, sempre sempre, aflorados os ânimos. sempre estiveram, né? E, por exemplo, a, a gente, né, assim, no caso do jornalismo, principalmente político, o trabalho da gente sempre foi muito colocado à prova, né? Então, assim, além Sim, disso, eu acho que além de escrever bem, com criatividade, né, é aquela questão, a necessidade de se ter uma postura séria, né, assim, justamente. independente, muita responsabilidade, né, na hora de escrever e tal. Então, isso acaba sempre ensinando muito. Então, assim, eu cobri muito tempo, né, reportagem política, mas eu acho assim, dos ramos assim que eu mais gosto realmente de fazer no jornalismo é reportagem que conta a história de pessoas, histórias Ah, eu também. de vida, né? Eu até vou contar assim, um segredo para você aí, que eu estou fazendo uma coletânea dessas reportagens que eu já fiz, para quem sabe um dia publicar um livro com essas Olha, histórias, legal, né? legal, bacana. Histórias de vidas assim diferentes. E essas reportagens, elas são muito interessantes, porque, né, elas permitem a gente fugir completamente dos padrões
do lead, lá, daquele texto jornalístico, tem que responder as Sim. perguntas básicas do que, como, quando, né? Aquele texto que você pode ser mais criativo, você pode assim, se colocar na história, né? Assim, você botar as suas impressões, as suas observações. Isso é muito legal, seja isso em histórias dramáticas ou em histórias felizes, né? Uhum. Então, Uhum. acho que tudo isso é importante. Agora, quando a gente vai falar essa preocupação, né, com o vestibular, no ensino médio, de a gente construir o repertório, é só com realmente tudo isso com muita leitura, né? Esse que vai ser E se informando, né? Eu acho que o também, segredo, assim, buscando buscando se informar a referências, respeito dessas é, coisas que estão acontecendo no mundo, né? Hoje, é, eu acho que, por é, exemplo, né? Pode ser uma coisa inevitável, né? Esse momento que a gente está vivendo, com certeza isso vai ter um reflexo nas questões, né? sim, Então, sim. assim, Ah, até é que você assim, vê eu assim, separei por algumas exemplo, sugestõezinhas aqui no meu é, computador, até tinha ah, umas sugestões, é, era ler A Peste de Camus, né? Do Albert Camus, é, que eu acho é, que se rolar um tipo de redação, né, relacionado a esse momento de pandemia e tal, é até muito interessante para você fazer uma intertextualidade com a obra. é, Olha, o papo de jornalista de cultura, né? De porque é uma obra que também é, trata disso, de um momento, de um período de peste, é, e de como a solidariedade transforma as pessoas, né? E eu sim, gosto desse interessante desse olhar, desse Tostines, né? A arte que imita a vida ou a vida que imita a arte, né? E a gente está vivendo questionar-se, isso né? de uma forma muito. Não, que eu acho também, assim, potente, né? Então pode ser É, algo que realmente a gente seja um tema de redação é, até, né, no não, vestibular agora, em alguma, né, universidade, né? não, sim, essa questão Então, aí assim, do, desenvolver a é, técnica e, e manter a é, bagagem é, sempre cheia, né? é. Lendo Agora, veículos de imprensa de confiança, lendo coisas, né, é, bacanas que vão te sim, acrescentar, que te ajude a entender o que está acontecendo aí no mundo sim, todo, enfim, né, no é. Brasil. Eu acho que, por exemplo, você tocou nessa questão do tema atual aí, né? Vamos pensar. Eu vejo assim a gama de temas, né, que dá para se tirar dessa questão do novo coronavírus, né? Você pode pensar em uma redação que aborde a questão do fato que as pessoas estão mais solidárias ou não hoje, né? É um tema, Uhum, né? justamente, Por né? exemplo, as pessoas hoje cada vez mais estão tecnológicas, mas será que estão preparadas para viver profissionalmente, viver da busca do conhecimento por meio da tecnologia? Ou as pessoas então que tinham acesso à tecnologia, que viviam muito plugadas, Uhum, estavam acostumadas com isso só por meio de entretenimento, não sabiam como usar essas ferramentas no trabalho, no justamente. estudo, né? Por exemplo, Uhum, hoje, por questão de sobrevivência, diante dessa questão da quarentena, todo mundo tendo que ficar em casa e fazer seus ofícios por meio da internet, tá? As pessoas, será que elas estão preparadas também para isso? Por exemplo, o Brasil, olha quantos milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet. justamente. Então, assim, Uhum, olha a variedade de temas, né? justo. Por exemplo, vamos agora, sem querer, mas também você pode entrar na questão da saúde pública, a questão da saúde pública. Por exemplo, a saúde é um problema de gestão ou um problema de falta de dinheiro? Por exemplo, a gente Uhum. viu recentemente que vai vir um pacote de 125 bilhões de reais para os municípios, né? Mas, enquanto isso, o Brasil, em um mês, trocou de ministro duas vezes, né? Então, assim, é um problema de gestão também, né? De falta de Sim, aprimoramento de a gestão questão da da saúde pesquisa, pública. da própria pesquisa É, científica também, né? sim, Assim, ó, o quanto por exemplo, é importante, por é, exemplo, se a gente desenvolvesse pesquisa, né, em é, busca, por exemplo, de fazer um teste de uma forma mais rápida, se a gente sim, conseguisse aplicar esse teste nas E pessoas de uma outra, forma mais por rápida, exemplo, teria, né?
O problema do Brasil é tão grande assim nessa questão, por exemplo, da saúde pública. Você vê, antes mesmo do coronavírus, em muitas localidades do Brasil, o caos já estava instalado na saúde. Por exemplo, doenças que pareciam Hum, mortas estavam voltando, como o caso do sarampo, né? uhum. Esse movimento da antivacina, né? Exatamente, a dengue, que é um combate interminável nos municípios, né? Para você ter uma ideia, que em Araçatuba, só em 4 meses foram 1.500 casos, né? Então, assim, é muita coisa. Então, assim, como a gente pode perceber, como esse tema, assim, do coronavírus, né, que a gente estava tocando aqui, ele é muito amplo, ele permite abordagens inúmeras, né, em se tratando de redação, né. Eu, assim, lógico que a gente não pode ter bola de cristal, caixinha de surpresa e cravar, assim, esse vai ser o tema da redação É, da FUVEST, do Enem, mas é bom a gente ficar sempre atento, né? é. As redações, assim, quase sempre do Enem, elas às vezes costumam surpreender o leitor com o tema, né? Ano passado, por exemplo, o tema foi a universalização do acesso ao cinema. É o cinema, É, né? Que acho que assim, assim, era a coisa que eu menos é, pensava que ia é, ser o tema. assim, mas assim, eu achei um tema, apesar de ter sido pego de surpresa, achei até que foi um tema bom, porque olha as reflexões que esse tema permite, né? Vamos ver, num país onde as pessoas mal têm acesso, às vezes, à educação, à saúde, né? Uhum, Tem esse problema, quanto mais ter acesso à cultura, né? A justamente. possibilidade de ter um acesso ao cinema, né? Então, assim, é uma questão, quer dizer, disso a gente pode pensar o quê? Que a redação, né, para a boa escrita, ela vai também da reflexão que você faz sobre o tema, né? Uhum. Não é necessariamente você ter aquele repertório que vai decorar informações que estão, às vezes, no texto de apoio, enfim, né? É isso, né? Uhum. Mas eu acho, e referendo mesmo essas suas palavras, e eu acho que a gente está meio que aberto, assim, para, né, entender um pouco das coisas que estão rolando à nossa volta, não ser tão alienados, né? Que é É, claro, assim, a gente, enquanto jornalista, a gente meio que acompanha essas coisas pela próprio, né, pela questão da profissão, enfim, apesar de não ser na minha área, mas acompanho as coisas que acontecem em política, em outras é, áreas, né? E também é. porque sou cidadão, quero me informar, quero saber o que está Sim, acontecendo no meu sim. mundo, né? É, E né? também eu acho que se sensibilizar dessa forma, que eu acho que a arte ela cumpre esse papel de uma forma muito potente, né? Sim, sim. No ajudar nesse momento de você construir um É, texto que tenha essa tua marca, que tenha essa tua identidade, que traz essa tua verdade, que seja é, interessante, que seja atraente, né? Então, sim. e se sensibilizar da forma mais diversa possível, assistindo um filme, lendo um livro, e sempre procurar Total. coisas assim, até coisas que Ouvindo fogem um música, pouco do legal. nosso interesse, né? É, Se eu gosto tanto é, de determinada coisa, vou tentar, né, experienciar uma coisa diferente, ouvir alguma coisa diferente, né? Assim, é. Netflix tem um monte de série bacana, tal, mas a Sim, sim. vida não é só Stranger Things, tem um monte de documentário bacana. Eu até queria dar uma dica de um aqui, que eu Ah, achei que ia falar em algum momento, que é o Privacidade Hackeada, que é um documentário do ano passado, que está na Netflix, que fala sobre as eleições dos Estados olha só. Unidos, do Trump, e como essa coisa Olha. dos algoritmos, das redes Hum, sociais, isso influenciaram e ajudaram o Trump a ser é, eleito, né? Porque é. hoje a nossa vida é totalmente, né? A gente não tem privacidade mais, né? Então, se você É, tem um WhatsApp, você é. não precisa nem ter um Instagram, né? Se você tem Não um é. WhatsApp, você já está sendo, né, hackeado aí por alguém, rastreado É, por alguém. E o filme é muito interessante, esse é. documentário. E claro, na Netflix, assim, em outras plataformas, tem documentários muito interessantes. E eu acho os documentários uma forma muito legal de você, sabe, mergulhar em determinados assuntos que às vezes podem ser assuntos que rendem tema de Sim. É, redação, tal, né? é. Eu acho que Não, é esse verdade. também pode ser um tema forte, essa questão Então, dos até. algoritmos e como É, consigo manipular isso, né, em é, detrimento de uma marca, em detrimento, né, do capitalismo, é. enfim. Mas eu acho isso, assim, eu acho que é esse caminho, né? Você
claro que dentro do vestibular você não vai poder Sim. escrever, A a gente, linguagem é algo mutante, é, você não vai poder escrever errado, é, né, respeitando né, as regras aí é, ortográficas, enfim, sim, né, mas entender também que a linguagem ela é algo mutante, que a linguagem ela muda conforme a cultura, né, as formas de estabelecer a comunicação elas são muitas, então a linguagem cada um se apropria dela de uma forma muito potente, então da gente também saber é, interpretar esses diferentes é, níveis aí de interlocutores, né, para a gente não, poder se comunicar bem. a questão é a seguinte, né? Até esses dias, também numa aula de redação aqui, é, remota, pelo próprio colégio aqui, eu comentei com os alunos do terceiro ano que a gente precisa ficar muito atento a qualquer tipo de tema relacionado ao universo das redes sociais, né? Há muitas Uhum. abordagens que podem ser feitas a respeito disso. Né? E resumindo isso que você falou a respeito da eleição do Trump, até fazendo um trocadilho com a história, né? A verdade é que nós Aham. vivemos na idade mídia, né? É a A idade idade, mídia, é. a idade mídia em que o privado ele é público, né? Porque Justamente. a partir do, como você falou mesmo, a partir do momento que você é, publica uma simples Uhum. foto sua, né? Às vezes caminhando no calçadão, né? Viajando, todo mundo tá sabendo o que você faz, né? O que você fez. Então, essa é uma reflexão assim que a gente faz. A verdade o mundo está cada vez menor, né? É pequeno, né? A Sim. proximidade, é, né? Assim, pelas redes sociais, ela é cada vez uma maior para as pessoas têm esses contatos. Então, assim, Uhum. isso dá para a gente tirar muitas reflexões, né? Principalmente essa, né? De que hoje em dia realmente a gente tem que tomar muito cuidado para a nossa vida não virar um BBB, né? Um Big Brother. A verdade é essa, né? É, É. é justamente isso, assim, eu acho que a gente vai cair daqui a pouco, porque dá uma Ah, hora sim. de live, vai É. cair. Mas eu queria também dar mais, assim, mais sugestões assim que talvez possam ajudar a construir um repertório. E são É. coisas que eu gosto muito de ver, que no YouTube é o canal Tempero Drag, que é a É. Rita Von Hunt, que é uma drag queen intelectual. Olha, Olha. fodástica essa mulher, assim, eu tenho, sabe assim, é um conhecimento muito profundo e ela faz umas abordagens muito interessantes a respeito da nossa realidade. Tempero Drag e o Tese 11 também, que é da Sabrina Fernandes, que eu acho essa menina fantástica também, uma menina Oh, que legal. que sabe assim, que domina a É. realidade dela e ela tem um perfil muito curioso, assim, ela é uma evangélica marxista e eu acho isso algo assim, isso já é algo estupendo. E É. ela faz comentários de É. política sobre as coisas que Olha acontecem no só. momento, que Beleza, ajudam né? bastante a esclarecer, assim, a gente entender. Então fica mais essas duas dicas, o Tempero Não, Drag e o Tese é, 11. tem que. E assim, bom, eu também vou dar uma dica para as pessoas, né? É, eu sugiro que as pessoas leiam boas biografias também, né? Não só porque é um gênero que mas mas eu acho que quando a gente conhece histórias, conhece histórias de pessoas, conhece referências, né? A gente se transforma, né? Não só profissionalmente, mas também em seres humanos, né? Então acho que é importante também esse Uhum, aspecto, né? Assim, e quando a gente sai do ensino médio, está começando a faculdade, a questão do amadurecimento pessoal, né? Isso também é muito importante. Eu acho que talvez então a leitura de boas histórias de pessoas, de biografias, grandes personagens da vida nacional realmente é fundamental aí, né? Para esse legal. concurso. Posso fazer uma propaganda só agora para encerrar? É a Claro! última. Opa! Não, eu queria convidar quem está assistindo o Jornal Diário da Região no Facebook, na página dele no Facebook, Portal Diário da Região, vai fazer um festival online no sábado, que chama Festival Integração. Vai começar às 2 horas da tarde, vai até às seis Olha que horas da beleza! tarde. Então, assim, vários artistas da música, mais de 40 artistas aqui da nossa região
mandaram vídeos exclusivamente para essa ocasião. E o pessoal do Rotaract vai estar junto com a gente no estúdio, que a gente vai estar fazendo uma campanha para arrecadar alimentos, arrecadar dinheiro para 3 entidades assistenciais aqui de Rio Preto. Então, sábado, dia 30, na página